Então, encantar é algo muito maior, muito além do que é obrigatório. E existem algumas maneiras que você tem de encantar o seu cliente, que não seja nesses pontos mais óbvios e que todo mundo, com o mínimo de informação, consegue fazer. Então vamos lá, vamos entender esses 6 principais pontos do encantamento do seu cliente. O ponto número 1 do encantamento do seu cliente é: se interesse pelos interesses do seu cliente. Quando você estiver dando a sua aula, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir o seu cliente. Que tipo de coisa ele gosta de conversar? Quais são os assuntos que eventualmente ele fala? De quem ele fala? Da família, do filho? De futebol? De basquete? Eu vejo muito personal, falando em futebol, por exemplo, que chega na academia e já começa: e viu o jogo ontem? Às vezes o cara nem viu, o cara nem gosta. Mas se ele falou com você algum dia do tipo: cara, eu fui em Natal e fiz kitesurf, adorei. Pô, foi maravilhosa essa minha última viagem, gostei muito. Esse é o interesse do seu cliente. Se o cara sai do Rio de Janeiro, vai para Natal para fazer kite, não sei nem como é que escreve kite, tá aqui, surf, e o cara gasta uma grana para fazer essa aula, cara, por que você não tenta se informar o que exatamente é o kitesurf? Como? Pergunta para ele. E aí, João, mas como é que é o kitesurf? Ah, Jorge, é uma prancha, tem a pipa lá, a gente vai andando por mar adentro, tem que ter vento, não tem que ter vento. Pô, João, que maneiro. Posso ver algumas fotos? Vá lá ver. Se intere dos interesses do seu cliente. Esse é o ponto número 1. Para você gerar um encantamento. Aquele seu cliente é o centro das atenções. A atenção não tem que estar em você, como personal. Como algumas vezes eu vejo o personal marrento, nariz em pé, andando pela academia e o cliente atrás dele. O cliente é o centro das atenções, então você tem que se interessar pelos interesses que seu cliente tem. Ponto número 2. Escute mais o seu cliente. Como assim, Jorge? Escute mais o meu cliente, ele fala, eu ouço. Sim, você pode ouvir, mas escutar é diferente. Por exemplo, em determinado assunto, onde vocês estejam falando: eu viajei lá para os Estados Unidos agora, foi ótimo, foi maravilhoso. E quando o cara começa a falar, você corta ele. Eu também já fui lá, pô, lá é muito maneiro. Tu ficou nesse hotel? Não, eu fiquei no hotel X, mas depois a gente pegou. Pô, isso aí eu também. Cara, deixa o cara falar. Mais uma vez, o seu cliente, ele é o centro das atenções. Não é você. É ele que tem que estar em evidência durante a aula. Então, pare de ouvir o seu cliente e comece a escutar o seu cliente. Isso deixa ele encantado, porque você ouve o que ele tem a falar. No dia dele, será que ele tem esse diálogo com um funcionário, com o irmão, com a esposa, com os filhos? Às vezes não. E você está lá para proporcionar isso a ele. Número 3. Discuta o que mais importa para ele. Sim, você é um prestador de serviço. Você tem que, mais uma vez, se interessar pelo que ele gosta, escutar o que ele fala e discutir o que é mais importante. Está aqui, mais importante. Por quê? Assuntos banais vão deixar aquela aula monótona e chata. E o treino, que já é pesado, vai deixar aquilo até mais desagradável. Porque treinar, você leva o cara a um certo desconforto muscular, enfim. E se você ainda é um mala e não coloca ele como centro das atenções, aquela 1 hora que vocês vão passar juntos, e talvez, 144 horas que você passa durante o ano vão ser extremamente desagradáveis, e ele não vai renovar com você. Então, discuta o que for de interesse dele, e não se meta com coisas que ele também não gosta. Por exemplo, nesses últimos meses, a gente teve em alta o assunto das eleições. Se você é de esquerda, se você é de direita, não importa. Se o seu cliente segue uma linha ideológica diferente da sua, não discuta com ele, não vale a pena você discutir com esse cliente, porque isso faz com que você seja uma pessoa desagradável, as pessoas com os nervos à flor da pele, aflorados durante a eleição, e você tá lá, que eu vou votar em fulano, outro é ladrão, outro é isso, aquilo, outro é maluco. Então assim, isso faz com que, isso é só um exemplo, com que aquilo seja desagradável para ele. Então, entenda os interesses dele,
E não fique batendo de frente caso você discorde, apenas aceite. Ah, é verdade. Às vezes você até tira conclusões de coisas que você nem conhecia. Então, esse é o ponto 3. O ponto 4, deixe o seu cliente um pouco melhor. O que significa isso, Jorge? Faça com que ele se sinta melhor. Quantos clientes chegam pra gente com um problema pessoal, alguma coisa que está deixando eles um pouco tristes, eles começam a se abrir, por quê? Você se interessa por ele, você já está vendo que ele não está bem. Você escuta, o que aconteceu? Ele fala, vocês discutem dentro do tema que ele elaborou, e o que você vai falar, muitas vezes, pode fazer com que um cara que chegou chateado, triste, para fazer uma determinada aula com você, saia muito melhor. Muitas vezes, a gente até brinca, a gente é psicólogo. Dentro, obviamente, eu não sou psicólogo, mas assim, eu sou ser humano. Eu ouço aquela pessoa que está do meu lado. E se eu puder aconselhar de maneira positiva, eu vou fazer. Outra coisa é, realmente, você viu que ele está com um acessório bonito, que ele está mais feliz, que ele está mais magro, elogie de forma legítima. Isso é uma maneira de deixar esse cliente melhor. Mas tem que ser legítimo, tem que ser íntegro. Se não for íntegro, ele vai perceber que você está querendo bajular. E se ele acha que ele é bajulado, ele já é bajulado no hotel, no restaurante, na loja, e você está com ele todos os dias. Imagina você bajular a mesma pessoa todos os dias, não vai dar certo. Então, deixe melhor o seu cliente e você vai ver. Com o tempo ele vai falar, Jorge, ou o seu nome, obrigado por me escutar. Nossa, que bom que você me escutou. Desculpa te trazer esse tipo de contexto. Não, fala, não tem problema. Eu estou aqui, né? Além de sermos parceiros aqui, cliente personal, a gente é amigo, a gente desenvolveu uma amizade. Então, estou aqui para o que você precisar. Então, deixar o seu cliente um pouco melhor é uma maneira de encantar esse cliente. Número 5, e parece até meio óbvio, mas é o poder do nome. Chame aquele cliente pelo nome. Não chame ele de querido, de amorzinho. E aí, brother, beleza? E aí, Flávio? E aí, Bruno, tudo bem? Oi, Ana, bom dia. Se você quiser, dentro de um contexto de intimidade, né, de amizade, criar um apelido para ele que seja em cima do nome dele. Fala, Marcolino, beleza? Marcolino. Oi, Aninha, tudo bem? Como é que você tá? Fala, Franz, um aluno meu que é forte, fala Big Franz, mas eu estou citando o nome dele e estou fazendo elogio a ele. Então, chame o seu cliente pelo nome. Não chama de meu amorzinho, e aí, meu amigão. Cara, nome. O nome é uma das palavras que as pessoas mais vão ouvir durante a vida. E se, óbvio, né, ele te contrata, se você não souber também, se a pessoa tem que se tratar. Se você não souber o nome do seu cliente, você não pode nem dar personal, né? Ele pode nem ser seu cliente particular. Às vezes da sala a gente esquece um nome ou outro, mas o personal é impossível. Mas trate ele pelo nome. Nome, ele carrega aquele nome com ele, o resto da vida. Né? É o nome que os pais escolheram, por bonito, por feio, enfim, não importa. Ou então, chame ele pelo nome que ele pediu. Por exemplo, uma aluna minha, lá da academia, no caso não era nem minha, de personal, chamava Gersina. E ela já se apresentava como Tita. Ah, meu nome é Tita. Se ela gostava do nome dela ou não, se era um nome grande, enfim, não tem problema. Mas ela se auto-intitulou Tita. Então, eu vou seguir Tita porque ela me pediu, pelo nome. Tá? Então, evite apelidos bobos, palavras muito batidas, que soam falso, e chame o cliente pelo nome dele. E o sexto e último motivo que vai fazer com que você encante o seu cliente é sorria. Sorrir abre portas. Você ser uma pessoa, não estou falando bem-humorado, não estou falando aquela pessoa expansiva, fanfarrona. Você estar sempre de alto astral atrai pessoas boas, é energia. Se tiver alguém do seu lado, mal-humorado, com a cara emburrada, e que você está percebendo ali que é um clima pesado, você até se afasta. Ou então você chega naquele lugar e você começa a ficar emburrado também, às vezes também. Então, é um cartão de visitas do seu sorriso, né? A sua alegria, né? Enfim, então, mantenha sempre o clima da sua aula positivo. Evita trazer problema que possa gerar discussões
que não sejam do âmbito do seu cliente, que você está chateado. Evite ficar falando coisas da sua vida para ele, tipo, pô, eu fui lá hoje, minha mulher fez isso e tal. Não, ouça o seu cliente, se interesse porque ele fala, escute o que ele tem a dizer também, né? Chame ele pelo nome, elogie de maneira íntegra e de maneira legítima e sorria. Esse pacotão aqui de pontos faz com que aquele cara que te contrata 144 vezes por ano, por 3, 4, 5, 6 anos, eu tenho cliente que está comigo há 8 anos, mantenha o seu resultado aliado a essa sustentação, aos pilares de sustentação. E com atendimento de excelência, esses pilares vão estar cada vez mais altos. Você vai conseguir chegar mais alto. Com a base larga, os pilares ficam mais altos e o seu faturamento, com certeza, será maior do que 10 mil reais por mês. Então, encante o seu cliente, retenha o seu cliente e fique com ele por muitos anos.